Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, 31 de dezembro do ano de 2025, e eu quero deixar uma palavra para você estar meditando nesse último dia do ano. Amém? Vamos à palavra? Romanos 12:2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o ano de 2025 está acabando. São as últimas horas, desse ano que foi bem desafiador para muitas pessoas. Então, assim, geralmente quando chega nessa data do ano, a gente vê muitas pessoas dizendo: o ano novo vai ser melhor, o próximo ano vai ser diferente, tudo vai ser melhor, tal. E quando chega, às vezes, no final do ano, a pessoa chega frustrada porque muitas coisas não aconteceram, conforme ela esperava. O que a palavra de Deus ela nos ensina aqui? Para que nós possamos viver algo bom, algo novo e algo realmente vindo de Deus, o primeiro passo é transformar a nossa mente, é renovar a nossa mente. Nós não conseguiremos viver algo novo, com a mentalidade velha. Então, esse ano de 2026, sim, está chegando, um ano novo. Mas nele, para que ele seja diferente, para que você possa viver realmente coisas novas, tudo começa dentro da sua mente. Então, comece esse ano de 2026 com uma mentalidade nova. Comece esse ano de 2026 colocando, aquilo que Deus diz para você no seu coração, aceitando as verdades da palavra do Senhor, seguindo os princípios que a palavra do Senhor te ensina. Somente assim você conseguirá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a sua mente estiver renovada, transformada, aí sim, se você quer viver coisas novas, se você quer experimentar coisas novas, permita que o velho saia, permita que a mentalidade, velha fique no passado, esse ano de 2025, você não pode mudar mais nada nele, realmente o que passou, você não consegue mudar, mas você consegue mudar as suas atitudes para que você tenha um futuro melhor. Eu quero deixar aqui um breve testemunho, de como uma renovação de mente, pode mudar, o destino de uma pessoa. Há muitos anos atrás, eu trabalhava em uma empresa aqui na minha cidade. E eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa não somente tímida, mas uma pessoa com um complexo de inferioridade muito grande, Então, assim, eu sempre me achava inferior, às outras pessoas, Então, eu tinha uma frase que eu carregava comigo, que eu mesma me taxava dessa forma. Eu dizia assim: porque eu sou pobre, preta e feia, eu não tenho oportunidade. Então, além de tudo, eu era vitimizada pela minha própria história, sendo que eu podia fazer coisas diferentes, não. Eu me vitimizava, pela minha história. Então, o que aconteceu? Certa vez eu fui trabalhar em uma empresa e nessa empresa eu entrei, para trabalhar na limpeza, Então, assim, eu trabalhei muitos anos da minha vida na limpeza, é um serviço honrado, que eu realmente sustentei a minha casa e os meus filhos, através, dessa função. Mas eu não via, eu não buscava melhorar, eu não buscava ter uma nova profissão, para mim tava bom, E nessa empresa tinha uma pessoa que trabalhava que era a líder do almoxerifado, Olha os meus cachorros, vocês vão perdoando aí, mas não tem jeito. Aí ela, começou a me dizer: Keila, você precisa buscar uma mudança de vida, você precisa buscar melhorar, você tem condições, algo me diz, que você tem algo dentro de você que precisa sair para fora. E com aquilo, eu fui ouvindo aquilo todos os dias. Tinha dia que eu até ficava assim meio, gente, essa mulher pega demais no meu pé,
sabe? Que eu era meio revoltada. Falava, gente, ela pega demais no meu pé, que é isso? Mas era já Deus usando aquele anjo, né, para me abrir os olhos, né, porque eu estava com a minha vida totalmente estagnada, né, eu tinha parado os meus estudos, né, me casei muito nova, tive filhos muito nova, então para mim a vida, né, tinha chegado no topo, no limite, não tinha mais como melhorar, né, então para mim estava passando de bom, né, e Deus começou a usar ela para me incomodar, né, então todos os dias quando eu ia limpar a sala dela, ela falava isso para mim. Então, chegou uma certa vez, né? Deixa eu cortar aqui. Voltando, ver se esse cachorro para um pouquinho. Então, certa vez surgiu uma oportunidade, né? De uma vaga de auxiliar no almoxerifado. E ela, né, pegou tanto no meu pé, conversa com o gerente, pede oportunidade, porque ela queria me tirar daquela bolha que eu vivia, né? Eu havia me colocado dentro de uma bolha. E aí eu, né, comecei realmente a refletir sobre aquilo que ela tanto me falava. E um dia eu cheguei, né, na sala do gerente e pedi a oportunidade para conversar com ele, né? E aquilo para mim já foi um passo grande demais, né? Porque eu era tão tímida, né, tão travada, que eu não conversava com pessoas que tinham um cargo superior, né? Eu achava que eu não era digna de sentar numa mesa em que um gerente sentava. O complexo de inferioridade era tão grande em mim, né, que eu fugia dessas situações. Se eu tivesse sentado em uma mesa e alguém com um cargo superior sentasse na minha mesa, eu perdia o apetite, eu me levantava e ia embora, largava meu prato, né, pedia licença e saía. Então, nesse dia, né, Deus me fez vencer um tabu e eu pedi oportunidade para poder falar com aquele gerente. E ele foi tão solícito, ele me olhou nos olhos. E foi a primeira vez, né, que eu vi alguém, né, assim, de um nível superior, parar e me dar atenção e me olhar dentro dos olhos, né? E aquilo, sabe, me chamou a atenção, né? Começou a me abrir os olhos que eu podia sim, né, frequentar ambientes assim com pessoas melhores, assim, de função, de cargo, né, de situação financeira. E eu pedi a oportunidade para ele, né? E ele falou para mim, não, eu vou pensar, né, e depois eu falo com você. E passou-se uns dias, né, eu achei que ele já havia esquecido, né, eu achei que não daria certo, né, porque o meu pensamento pessimista me limitava. Então, eu pensei, não, ele não vai me dar oportunidade, né, tem tantas pessoas aí querendo, ele vai dar logo pra mim? Não vai. E um dia, eu passando, né, com todo aquele material de limpeza, né, nas minhas mãos, um balde cheio de produto, vassoura, rodo e tal, ele tava parado, né, com um pessoal conversando, né, na estrada dessa empresa, e ele segurou o meu braço. Ele falou assim, olha, eu quero falar com você, tal hora eu quero que você esteja na minha sala. Eu falei, tá bom, né, e continuei a seguir, né, o meu trabalho o dia todo. Quando foi na hora que ele determinou, eu fui na sala dele. E quando eu cheguei lá, ele me disse, né, para minha surpresa, ele me disse que me daria a oportunidade que eu havia pedido, né? E aquilo ali foi a primeira porta, né, que Deus abriu para mim, né, para que eu enxergasse que eu podia mais, que eu podia sair, né, daquela bolha que eu mesma havia me colocado, né, que eu realmente, o trabalho que eu exercia era digno, era honesto, mas que eu poderia melhorar. Né? Então, a partir daquele momento, né, eu fui promovida e de lá para cá, né, Deus tem abençoado muito a minha vida. Mas por quê? Porque Deus começou a trabalhar na minha mente, né? Eu comecei a perceber que eu realmente poderia sim, né, lutar por coisas melhores, por posições, né, trabalho melhores, mas sempre com humildade no coração e reconhecendo, né, da onde Deus me tirou, o que Deus tem feito na minha vida, né? Então, para você que vai aí, ó, iniciar o seu ano de 2026 e quer, né, viver algo novo, reflita sobre isso, né? Transforme, permita, né, que a sua mente seja transformada. Saia dessa bolha que muitas vezes é você mesmo que se coloca, você mesmo que se limita, né? Através dessa oportunidade, né, eu tive outras oportunidades grandiosas que Deus me deu, né? Fui trabalhar em um outro local, né? E depois Deus permitiu que eu indicasse, né, a pessoa que me tirou lá da limpeza, me levou para uma outra vaga. Eu indiquei
indiquei essa mesma pessoa para ocupar uma vaga que eu ocupava, né? Então, assim, isso me fez, né, entender que nós somos sim, né? Nós somos capazes sim. Basta nós acreditarmos naquilo que Deus colocou dentro de nós, né? Porque assim, ao longo da minha vida, eu ouvi muitas palavras contrárias, muitas palavras que me diminuíam, muitas palavras que me limitavam. Só que eu peguei aquelas palavras e eu guardei elas no meu coração. E eu mesma acreditei naquilo por muitos anos da minha vida. É por isso que hoje, conhecendo a verdade que me libertou, eu te digo, né, com toda a força do meu coração e com toda a convicção que essa palavra me traz. Não aceite palavras negativas na sua vida. Não aceite quando alguém te disser que você não é capaz, quando alguém te inferiorizar. Rejeite, porque o dono da sua vida, aquele que te criou, ele diz aqui que você pode todas as coisas nele que te fortalece. O ano de 2026 está chegando. Sim, você quer viver uma nova vida? Você quer viver um ano novo? Você quer viver novas coisas? Então, comece por aqui, né? Mude a sua mente. Acredite que é possível. Acredite nos seus sonhos. Acredite naquilo que Deus depositou dentro de você, né? Se aproxime dele, né? Busque a sabedoria. Essa palavra aqui, ó, essa Bíblia é o seu manual, né? O seu manual de instrução. Tudo que você precisa tá nela. Então busque conselhos da fonte, daquele que te criou. Ninguém melhor do que aquele que criou, sabe? Para poder saber onde ajustar. Ninguém melhor do que aquele que criou, né? Para saber onde tem algum problema, algo que precisa ser moldado, que precisa ser mudado. Então busque na fonte da sua vida, busque naquele que te criou, busque a direção para esse ano de 2026, né? Permita, né, que a palavra de Deus renove a sua mente, transforme a sua mente e acredite, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, né? Desde que você esteja caminhando segundo o que Deus quer para sua vida, em obediência, em renúncia, todas as coisas são possíveis, tá? Quer viver um ano de 2026 surpreendente, abençoado? Creia nele, né? Busque estar perto dele. Transforme a sua mente para que você veja o seu mundo transformado. Amém? Deus abençoe o seu ano. Feliz ano novo.